na sexta-feira, ali no meio do feriadão, o dólar disparou e agora continua disparando, né? Está R$ 4,93. E a gente tem duas questões, que é o que continua puxando o dólar para cima aqui no Brasil e no mundo todo. Uma das questões é o aviso do Banco Central dos Estados Unidos de que vai acelerar o ritmo de aumento de juros. Isso porque, assim como nós, o mundo todo está vivendo um problema único, inflação. A inflação é alta aqui no Brasil, é alta nos Estados Unidos, é recorde na Europa. Hoje sai uma inflação bem salgada na Alemanha. Então, a gente tem um problema grave que é a aceleração de preços no mundo todo. E aí o que acontece? Quando os Estados Unidos começam a subir muito o juro para desestimular o consumo, para segurar repasses de preços, né, controlar a inflação, ele acaba levando aqui do Brasil e de outros emergentes uma parte dos investimentos que estão aqui. Enfim, mesmo que a gente tenha um diferencial grande, né, a gente aqui tem um juro muito maior que nos Estados Unidos, mas é um movimento global e a gente acaba sendo atingido também. Outra questão é a China. A China está com uma política de Covid zero já há alguns meses. Então, eles têm hoje 70 casos confirmados e aí eles começam a ter medidas de restrições. Então, isso faz com que haja uma perspectiva de menor crescimento da China, que acaba afetando o crescimento mundial, derruba o preço de produtos internacionais, petróleo, minério de ferro, que teoricamente é bom para a inflação, mas não necessariamente, porque o que os analistas estão me dizendo aqui é que a China parando de produzir, por exemplo, começa a causar de novo aquela falta de matérias-primas que a gente está vivendo e aí encarece produtos industriais, né? A indústria automotiva está parada, volta e meia para porque não tem peça, indústria de eletroeletrônico, indústria química. Então, tem uma série de produtos faltando ainda por falta de normalização ali da produção chinesa que abastece boa parte do mundo, né? Então, no final das contas, a gente tem um mundo muito complexo, né, Eneg? Eu estava conversando agora com os economistas e falei assim, poxa, está difícil explicar, né? Porque se o dólar sobe, mas se o petróleo cai, teoricamente uma coisa ameniza a outra, né? Anula a outra. Então, você não tem uma notícia ruim, teoricamente, né? Você evita, por exemplo, novos aumentos de combustíveis, né? Mas não necessariamente, porque você pode ter outras pressões inflacionárias vindas por outras questões da guerra, por exemplo, da Rússia contra a Ucrânia, que afeta essa questão ainda de insumos. Mesmo com redução de crescimento da China, a gente ainda tem um risco de faltar matérias-primas da questão logística, né, causadas pela guerra. Enfim, o negócio está tão complexo que a discussão mundial é inflação. A gente não sabe se esse dólar vai se manter baixo ou não. O que os analistas estão me dizendo aqui no Brasil é que sim, que daqui a pouco ele estabiliza em 4,80, 4,70, porque a gente tem um juro muito mais alto do que a média mundial, né? Então, os gringos vão continuar aqui no Brasil, trazendo dólares para cá, investindo no Brasil, e isso ajuda a valorizar a nossa moeda, ou seja, manter o dólar em queda. Mas quem garante, né, Enem, no meio de uma guerra, né, no meio de tanta confusão... Mas deixa eu te perguntar, quando você tem uma inflação que atinge o mundo inteiro, ela encobre os problemas que cada país tem naquele momento, além da inflação. A inflação ela vem e se sobrepõe, porque não existe nada pior do que a inflação. Ela corrói renda, ela prejudica os mais pobres em qualquer país do mundo. Não é que ela prejudica os mais pobres no Brasil, mas favorece os mais pobres nos Estados Unidos. Não, todo mundo paga a conta da inflação, principalmente os mais pobres em qualquer país. Mas quando essa inflação ela é superada, e o mundo vai superar esse processo inflacionário, você volta a ter as realidades dos países, alguns mais virtuosos, outros com um número maior de desafios. E o Brasil tem um número grande de desafios, não apenas da inflação, né? Não apenas dos juros altos, não apenas dos problemas conjunturais. Não seria uma grande oportunidade, posto que a gente está atraindo investidores, começar a retomar, independente da agenda eleitoral, retomar as transformações que a gente tem que fazer para a gente ficar parecido e competitivo, parecido com outros países e competitivo com eles, para que quando esse processo, esse surto conjuntural se for,
se descortine um país bacana e não um país com os velhos problemas de sempre, ao contrário de outros países que quando a inflação for embora ou diminuir, os caras vão falar, vão voltar para lá, porque lá é bacana. Né, situação completamente diferente quando chega uma inflação alta, mas a gente está com os brasileiros com emprego, né? Situação boa da economia, que é o que está vivendo os Estados Unidos. A inflação é recorde lá, 8,5%, a maior inflação nos Estados Unidos em 40 anos, mas eles têm quase pleno emprego. Está todo mundo empregado, então você tem dificuldade para pagar suas contas, mas você tem um emprego, né? Você consegue economizar, cortar ali, cortar aqui, mas você tem um jeito ali de bancar, pelo menos, o básico ali para você não passar necessidade. Aqui no Brasil a gente tem um desemprego ainda muito alto, então você tem uma melhora de oportunidade de trabalho, mas uma renda precária, né? Como a gente sempre conversa, você tem uma renda média que não melhora, enquanto outros países emergentes vão evoluindo ao longo da história, o Chile, outros países aqui da região, a gente não consegue evoluir por uma série de gargalos. Ano passado, né, eu lembro que a gente falou muito sobre inflação, a gente poderia ter tido uma inflação um pouco menor se a gente não tivesse risco de furar o teto dos gastos, né, que a gente conversou tanto ano passado. A gente está sempre com uma série de riscos que fazem com que a nossa situação acabe sendo pior do que deveria ser. Né? Você vê, a inflação no Brasil está mais de 11%. É uma das maiores inflações do mundo. Então, a gente tem problemas que acabam sendo exacerbados quando a gente não faz o dever de casa, né? Aquela coisa, quando a maré baixa, a gente vê quem está de roupa e quem está sem roupa, né? O Brasil está sempre pelado, né? A gente, então, acaba aparecendo ali, sofrendo mais, porque a gente não faz o dever de casa, a gente não faz as reformas que precisam ser feitas, a gente não faz os investimentos sociais que precisam ser focalizados. E agora, você vê, com o ano eleitoral, com essa discussão de como é que vai ser a agenda econômica, que tipo de ambiente a gente vai ter para melhorar os nossos gargalos logísticos e tal, a gente pode voltar na metade do ano para o final a ter essas incertezas prejudicando o dólar. O dólar pode subir, enquanto em algum momento, como você falou, o dólar pode voltar a cair. Aqui no Brasil pode estar subindo, porque a gente não tem uma agenda econômica clara, né? É tudo muito curto-prazista e a gente está sempre na lanterninha do crescimento, na lanterninha do ranking de educação, na lanterninha do investimento em infraestrutura. Então, a gente está numa situação de precariedade total sempre, né? É sempre cobertor curto, né? E quando chegam as ondas, a gente não tem energia para queimar, né? Pensa Brasil, não, eu ia falar Pensa Brasil, falei, aliás, mas ela pensa Brasil também, economia com Juliana Rosa, que volta a conversar com a gente amanhã, e olha, ela pensa Brasil, Estados Unidos, Europa, pensa Brasil, Estados Unidos, Europa, mundo pensa todo. tudo. Essa é uma grande pensadora. Juliana Rosa, conserta esse aparelho aí, pô, porque a gente gosta de ver Mas você a culpa falando. não foi minha, foi aí da técnica. O meu tá todo bonito aqui, tá toda bonita. Tem até um fone Bluetooth que é caro. Que chique. Fala de novo. Bluetooth. Nossa, que pronúncia. Só a Débora Alfano alcança esse padrão de excelência no inglês. Ela foi professora de inglês. A Débora Alfano foi professora de inglês. Verdade. Tá certo, Bluetooth. Sabia disso? Nossa, arrasou. Nota 10. Ó, já vou aproveitar a apuração das escolas de samba. Juliana Rosa, nota 10. Valeu, Juliana. Beijão, até amanhã. Um beijão, até amanhã.